Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao nosso curso Termodinâmica. Na nossa última aula, eu falei para vocês sobre o experimento de Joule e Gay-Lussac, onde é um experimento em que pôde comprovar que a energia interna de um gás ela não varia com o volume, né, mantido a minha temperatura constante. Mais especificamente, isso é uma verdade para os nossos gases ideais, porém para os nossos gases reais nós vimos que nós temos um coeficiente que a gente chamou de coeficiente de Joule, onde esse coeficiente de Joule ele é dado pela variação do volume com a temperatura do gás, mantido-se a energia interna constante, ok? E para os gases reais, esse coeficiente ele é muito pequeno, tá? Então, nós podemos afirmar que para os gases ideais, a nossa energia interna ela só dependia, ou só depende, da temperatura, ok? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre mais um termo naquelas nossas equações de energia, quando nós escrevemos temperatura e pressão como variáveis independentes, na qual eu disse que esse termo ele é uma propriedade do sistema e esse segundo termo não é uma propriedade do sistema, é uma propriedade onde nós podemos calcular a partir da equação de estado. Ok? Então, só para relembrar, a equação em que eu afirmei isso era uma equação em que a nossa variação de entalpia entre dois estados quaisquer, né, era dado por ΔH, ΔT, mantida a minha pressão constante, mais um ΔH, ΔV, ΔV não, desculpa, tá pessoal, ΔH, ΔP, mantido a temperatura constante, aqui tem um dt, dp. Ok? Então, esse cara aqui eu falei que era propriedade do sistema, é um CP, e esse daqui eu falei que não era propriedade, a gente obtia a partir da equação de estado. Ok? E na última aula eu mostrei para vocês que esse ΔH, ΔP, a gente consegue calcular ele utilizando a relação ΔH, ΔP, mantido-se a minha temperatura constante, é igual a menos Cp de ΔT, ΔP em um processo isentálpico. Ok? Então, no nosso experimento de hoje, que eu vou explicar que é o experimento de Joule-Thomson, tá? Nós vamos utilizar essa equação aqui e aí eu já vou adiantar a bola. Nós vamos ver que esse cara aqui é o que a gente chama de coeficiente de Joule-Thomson, tá? E ele é muito utilizado para gases utilizados em processos de refrigeração, ok? Bom, então vamos tentar compreender o que foi ou o que é, né, o experimento de Joule-Thomson, ok? Bom, então o experimento de Joule-Thomson eles tentaram fazer uma correção no experimento feito anteriormente por Joule e por Gay-Lussac. Tá? Naquele experimento de Joule por Gay-Lussac, se nós lembrarmos bem, a variação da temperatura que eles tinham que observar era uma variação que era medido dentro de um reservatório térmico, né? Que nós tínhamos lá dois recipientes, né, conectados. Aí esse meu gás ele ia sofrer um processo aqui de expansão livre, um processo muito violento, e tudo isso estava dentro de um reservatório térmico, né, e que eu escrevi para vocês que era água, e aqui estava o meu termômetro marcando uma variação de temperatura, né. Então, ao longo dessa expansão, o que tinha que acontecer? O meu gás tinha que liberar calor, e esse calor tinha que fazer com que a água do meu reservatório, que compunha o meu reservatório, teria que aumentar essa temperatura aqui, né? E essa variação de temperatura era muito pequena, ok? Então, o experimento de Thomson, ele busca, né,
eliminar essa parte do reservatório térmico para fazer a medida dessa variação de temperatura, tá? Mas como que eles fazem isso? Eles fazem isso da seguinte maneira, tá? Primeira coisa que nós temos que entender é a composição do nosso experimento, ok? Então aqui, né, aí vocês vão encontrar, seja na internet, seja em livros, tá? Duas explicações possíveis, tá? A primeira que fala que essas paredes, elas são adiabáticas, mas eu prefiro falar que são paredes com um isolante térmico, ok? Por quê? Porque o isolante térmico, tá? Ele também é um reservatório térmico. Concordam comigo? De tal forma que o meu isolante térmico, você pode, o isolante térmico, ele pode absorver uma quantidade muito grande de calor sem alterar a sua temperatura, ok? Então a primeira coisa que nós temos aqui é um tubo, vamos imaginar um tubo com um isolante térmico, tá? Ou paredes adiabáticas, tá? Eu vou preferir que sejam isolante térmico, tá? Ou uma parede adiabática, tá? Que o resultado final vai dar no mesmo, ok? No meio, separando dois volumes, eu tenho aqui que é uma parede porosa. Uma parede porosa, tá? Que separa a entrada do meu gás a uma pressão P1 com uma velocidade V1, ok? Então isso daqui é velocidade V1, ok? Então ele separa o meu gás que está a uma pressão P1 e temperatura T1, tá? Então meu termômetro marca uma temperatura T1. E esse gás ele chega com uma velocidade V1 nessa parede porosa, ok? E como a minha parede ela é porosa, esse gás ao longo do tempo ele começa a sofrer aí um processo de difusão, ok? E acaba passando para o outro lado do meu recipiente, ok? E nesse processo de difusão, né, o meu gás ele vem com uma velocidade V2 diferente e, portanto, nesse lado aqui eu tenho uma pressão P2 menor, ok? E uma temperatura T2 marcada por esse termômetro, ok? Então esse é o experimento de Joule-Thomson, ok? E esse experimento aqui, os princípios dele são muito utilizados nos processos de refrigeração, né? Por quê? Porque num processo de refrigeração, se você tem um tubo com um gás refrigerante, por exemplo, e aí você estrangula esse gás, né? Se ele está aqui a uma pressão P1, V1, e aí você vem para cá, que ele tem uma pressão P2, V2, o que acontece aqui? Se você tem uma pressão P1, V1 do meu lado esquerdo, uma pressão P2, V2, nesse estrangulamento, P2 é maior do que P1, ok? Desculpa, aqui não é volume, tá? P1, T1, P2, T2, ok? Então, como o P2 é maior do que P1, quando o meu gás vem nesse sentido aqui, eu tenho um aumento na pressão. E, portanto, a minha temperatura aqui aumenta. Agora, se eu passo no sentido oposto, o meu ciclo, o que acontece? Quando ele vem da região 2 para a minha região 1, o meu gás ele vai ter uma queda de pressão. E essa queda de pressão é acompanhada por uma queda na temperatura. Ok? Então, isso é muito utilizado nos processos de refrigeração para que o gás sofra um processo de expansão e nesse processo de expansão ele mude o seu estado, ou seja, ele está ali
a uma pressão maior, vamos dizer que ele está no estado líquido, e quando ele se expande, ele diminui essa sua temperatura e sua pressão e vai para o estado de vapor, ok? Isso é, por exemplo, um dos meios em que faz-se nitrogênio líquido, ok? Tá? Então, ajusta-se a pressão e temperatura na entrada do seu sistema, vamos imaginar aqui, ou aqui, se você for falar a sua entrada é aqui. Então, você ajusta a sua pressão na entrada, ajusta a sua pressão na saída, que aí você consegue determinar sempre a sua temperatura. Ok? Eu espero que mais para frente eu faça um videozinho de máquinas térmicas, e num desses vídeos eu vou falar sobre o refrigerador e eu abordo novamente essa questão. Tá? Bom, então voltando ao nosso experimento de Joule-Thomson, o que acontecia no experimento de Joule-Thomson? Né? Então, fixado uma pressão e temperatura T1, tá? Desse lado aqui, espera-se por um tempo suficientemente longo para que o meu sistema entre em um estado estacionário. Ou seja, o que é entrar em estado estacionário? Se eu pegar esse ponto, ou esse ponto, ou esse ponto, ou esse ponto aqui, para qualquer variação de tempo, não haverá mudanças nas propriedades do meu sistema, ok? Então, ele está em um estado que nós dizemos estacionário, certo? Então, quando o meu gás entra em um estado estacionário, com um fluxo contínuo, chegando nessa parede e atravessando a minha parede porosa, a minha parte do lado direito também está no estado estacionário. E, portanto, essa pressão P2 e a temperatura T2, elas são facilmente medidas. Ok? E o que acontece nesse experimento é que, no experimento, a gente pode fixar a pressão P1 e temperatura T1, ok? E variar a razão de bombeamento desse gás, ou seja, variar aqui a velocidade com que o meu gás chega, tá? E fazendo isso, a gente consegue coletar uma família de dados, tá? Que seriam, por exemplo, a uma pressão P3, temperatura T3, uma pressão P4, temperatura T4 e assim por diante, ok? E o impressionante, né, o pulo do gato nesse experimento é que é o seguinte, imagina que, por exemplo, no nosso experimento, que nós tenhamos aqui o nosso tubo, a nossa parede porosa, tá? Essa minha velocidade do fluxo gasoso, vamos colocar aqui com uma velocidade V1, ela possa ser, por exemplo, modificada com a ajuda de um êmbolo, ok? Então você imagina aqui que nós tenhamos um êmbolo, tá? De área A1, tá? E do meu lado direito eu tenho também um outro êmbolo, tá? Fazendo uma pressão, ok? Então, o que acontece? Quando nós realizamos uma força, vamos falar aqui, F1 no meu pistão, o meu gás ele vai exercer uma força contrária, vamos falar aqui F1zinho, certo? Isso do meu lado esquerdo. E o meu gás, então, ele vai passar através da minha parede porosa e vai fazer uma força F2 no meu pistão, ok? E o meu pistão, ele vai fazer aqui uma força F2, ok? Deixa eu pequei aqui pela falta de
do caráter vetorial na minha força. Certo? Então, pela primeira lei da termodinâmica, se nós analisarmos esse nosso experimento aplicando a primeira lei da termodinâmica, o que nós teremos? Teremos que o calor fornecido ao meu sistema corresponde ao trabalho mais a variação da energia interna, no caso do meu gás. Ok? Como as minhas paredes elas têm uma capacidade térmica relativamente muito alta, o fluxo de calor para fora do meu sistema ou para dentro do meu sistema, ele é zero, ok? Ou seja, as minhas paredes com um isolante térmico, ou se você quiser considerar a parede adiabática, faz com que o fluxo de calor que passa pela parede porosa, né, e não seja mascarado pelas vizinhanças, como era no caso do experimento de Gay-Lussac e Joule, ok? Então esse meu primeiro termo do lado esquerdo na minha equação da primeira lei, ele é zero, ok? De tal forma que a variação da minha energia interna corresponde a negativo do meu trabalho, ok? E quem seria o meu trabalho aqui? Bom, o meu trabalho que o meu gás realiza, ele seria a minha força F1 vezes um deslocamento X1, certo? Desse lado aqui. E da mesma forma, do meu lado esquerdo, um deslocamento vezes X2. Então, estou imaginando que o meu êmbolo ele possa sofrer esse deslocamento X1 para imprimir o meu gás para o outro lado, pela parede porosa. Ok? Bom, então, vamos pegar o outro lado. Então, eu tenho que o meu trabalho ele vai ter que ser igual a F2x2 menos o meu F1 x1. Agora, por que que esse daqui é positivo e esse daqui ele é negativo? Simplesmente porque eu quis fazer essa convenção, ok? Então eu adotei esse meu lado aqui como positivo, tá? Então essa minha força F2, ela está apontando para a direita, então eu adoto como positivo, ok? Só por isso. Então eu tenho F2 vezes x1. Essa minha força para um processo reversível, a gente pode escrever que é aí um P2 vezes A2 vezes x2. Da onde veio isso daqui? Isso daqui é simplesmente a minha definição de que a força por unidade de área é igual à minha pressão. Ok? Então fica P2A2 vezes x2 menos P1A1 vezes x1. Então o meu trabalho ele vai ser P2V2 menos P1V1. Ok? O produto da área do meu êmbolo pelo o meu deslocamento me dá o volume. Ok? Então, portanto, a nossa primeira lei ficava que trabalho é igual a menos o meu ΔU, nós vamos ter que P2V2 menos P1V1 é igual a menos o 2 menos o 1, ou P2V2 menos P1V1 é igual a menos o 2 mais o de 1. Então, se eu colocar todos os meus índices iguais no mesmo lado da equação, nós podemos escrever que P2V2 mais o 2 é igual a P1V1 mais o 1. Ok? Ou seja,
o produto da pressão pelo volume mais a minha energia interna naquele ponto é o que nós chamamos de entalpia, ok? Então, e aí eu posso escrever a entalpia dessa forma, ou posso escrever a entalpia por unidade de massa, não tem problema nenhum, vamos deixar o H minúsculo, que é o que a gente estava utilizando até o momento. Tá? Ou seja, o experimento de Joule-Thomson, quando eu tenho a passagem do meu gás a uma pressão P1 e temperatura T1 desse lado, através da minha parede porosa para esse meu segundo lado aqui, mudando a sua pressão e a sua temperatura, ela ocorre ou ela se dá através de um processo isentálpico. Ou seja, se eu então variar a minha razão aqui, né, de bombeamento, vamos imaginar assim, ok? Mantendo-se sempre essa pressão P1, T1, mas aqui, devido a essa razão de bombeamento ser diferente, eu vou ter um conjunto de famílias com pressões diferentes desse lado, e uma vez que determina-se essa pressão, a minha temperatura ela também já está pré-determinada pelas características e propriedades do gás específico em que se está usando. Então, nós poderíamos ter um conjunto de dados desse lado aqui, cuja pressão P2, V2, P3, opa, não é V, gente, desculpa, P2, T2, P3, T3, P4, T4 e assim por diante, fizessem parte de uma curva isentálpica, ok? Então, um conjunto de dados no diagrama PT de uma curva isentálpica, ok? E essa curva isentálpica, ela tem a cara mais ou menos desse jeito. Então tá aqui, ok? Então eu tenho aqui uma curva em um diagrama pressão-temperatura, em um diagrama temperatura e pressão, ok? De tal forma que todos os pontos nessa curva, elas ocorrem em um processo isentálpico. Então, essa curva aqui, ok? Ela é uma curva isentálpica, ok? Então, para o nosso conjunto de dados, o que está acontecendo? Olha só, eu tenho aqui uma pressão P1, T1, e quando eu diminuo a minha pressão, eu estou aumentando a minha temperatura. Aqui, novamente, eu continuo diminuindo a minha pressão e aumentando a minha temperatura. A partir desse ponto, né, vamos imaginar assim, ou mais especificamente, a partir desse ponto aqui, tá? Em que eu tenho supostamente um P4, T4, a minha temperatura passa a ter agora um aumento menor, ok? E se eu continuar diminuindo ainda mais a minha pressão, agora com a diminuição da minha pressão, eu também tenho a diminuição da minha temperatura, ok? Então, nos processos de resfriamento, é isso que acontece. Nós ajustamos a minha temperatura e a pressão de entrada do meu gás e a pressão de saída que a gente quer, e com isso a gente tem essa temperatura. Ou seja, a gente pode imaginar que esse lado da minha curva, tá? Ele é uma parte em que ocorre o resfriamento do meu gás, ok? Então ele ocorre aí um resfriamento do meu gás, certo? E se a gente agora mudar o nosso parâmetro
né, de entrada, a pressão P1 e temperatura T1, e agora eu pegar uma outra temperatura T2 e uma outra pressão P2 e fazer os mesmos procedimentos, a gente tem uma família de curvas isentálpicas, e essa família de curvas isentálpicas, elas nos mostram pontos de diferentes pressões e temperaturas em que ocorre esse processo de resfriamento, ok? Essa curva ela é chamada de curva de inversão, ok? É esse ponto aqui, ou seja, para todas as minhas curvas isentálpicas há um ponto em que passa-se a ocorrer o resfriamento do meu gás. E aí quando a gente faz essa família de curvas isentálpicas, a gente consegue então determinar a minha curva de inversão, ok? Só para deixar claro, essas famílias de curvas, elas são feitas, por exemplo, quando no meu lado esquerdo do meu experimento eu fixo uma condição P1 e T1. Quando eu fixo uma segunda condição diferente, P2 e T2, eu tenho uma nova família, ou seja, P3 e T3, uma nova família, e assim por diante. Ok? Então, essas daqui seriam os parâmetros do meu lado esquerdo do experimento. E o que a gente consegue, então, definir com essas curvas? Bom, todas essas minhas curvas aqui, como eu disse, são curvas que apresentam a mesma entalpia, ok? Então eu tenho algum processo a uma entalpia constante, né? E mais precisamente um processo em que a minha temperatura varia com a pressão a uma temperatura constante. Então eu tenho aqui a informação de que como é a variação da minha temperatura com a minha pressão em um processo cuja entalpia é constante, ok? E por definição, isso daqui é chamado de μ, que é o nosso coeficiente de Joule-Thomson, tá? Então é o coeficiente de Joule-Thomson, ok? E isso é para qualquer gás. No limite, para um gás ideal, vamos colocar assim, ó, no limite de um gás ideal, ou no limite então, no limite de um gás ideal para altas temperaturas e baixas pressões, as nossas curvas isentálpicas elas são quase horizontais, ok? O que acontece então? O nosso coeficiente de Joule-Thomson, que nada mais é do que o ponto em que mede-se a inclinação dessa curva, né? Já que é a nossa derivada, né? Que é a medida do coeficiente angular em determinado ponto. Se eu pegar um gás ideal, ou seja, a temperaturas muito altas, vamos imaginar aqui uma temperatura e é uma baixa pressão, então eu estou aqui, essa minha curva ela é quase horizontal, tá? E para uma curva quase horizontal, o seu coeficiente de inclinação ou coeficiente angular ele é zero, ou seja, no limite, então, quando a gente considera um gás ideal, o meu coeficiente de Joule-Thomson é zero, ok? Ou seja, a minha derivada da temperatura com a pressão, mantido a minha entalpia constante, ela é zero, ok? Então, para um gás ideal, tá? Para um gás ideal, a temperatura não depende da pressão em um processo isentálpico, ok? Certo? Bom, tomando a nossa definição do coeficiente
de Joule-Thomson, nós podemos reescrever aquela primeira equaçãozinha da aula de hoje, né? Que é essa minha equação aqui, tá? Em termos do coeficiente μ, ok? Então eu vou ficar aqui reescrevendo a equação 1, eu vou chamar aquela equação de 1, ok? Reescrevendo a equação 1, então nós vamos ter aqui o meu ΔH, ΔP, mantido a minha pressão constante, é menos Cp vezes μ, ok? E para um gás ideal, ok? Para um gás ideal, em que μ ele é igual a zero, então nós temos aí que a variação da minha entalpia com a pressão, mantida a minha temperatura constante, também é zero, ok? Então isso daqui é para o gás ideal, ok? Então, com isso, tá? Nesse experimento de Joule-Thomson, a gente mostra que a entalpia ela só depende da temperatura com o gás, para um gás ideal, ok? Então o experimento de Joule-Thomson ele é muito parecido com o experimento de Joule-Gay-Lussac, tá? E os experimentos eles se complementam na nossa teoria da termodinâmica, ok? Nós vamos utilizar um pouco mais dessa nossa formulação do experimento de Joule-Thomson quando falar dos refrigeradores. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e se tiverem dúvida, por favor, me escrevam. Ok? Um abraço, bom estudo. Tchau, tchau.